Salve, salve, rapaziada, quem vos fala aqui é seu Big Bro Saiu Sozinho, aqui nesse canal maravilhoso chamado SOS Saiu Sozinho. E hoje eu vim falar pra vocês os artistas mais pica das galáxias na minha concepção, assim, artistas que mudaram a minha forma de ver a arte, de consumir arte e até diretamente de como fazer minha arte, né? Eles me ajudaram a construir essa persona que vos fala aqui com vocês hoje. Antes da gente começar, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se um desses artistas aqui te influenciar, deixa aí nos comentários ou me manda um DM lá no meu Instagram, parceiros. Lembrando que eu também tenho um canal falando sobre batalha de rima e um canal de músicas. E minhas músicas são muito fodas, eu sou um dos melhores da cena, só que ninguém sabe ainda. Ó, você vai poder falar que ficou fã antes de todo mundo conhecer. Então vamos lá. Na minha concepção e na minha humildíssima opinião, todo artista que preste tem que ter três coisas, três pilares muito fundamentais pra sua música e sua parada ser um bagulho que eu vou chapar, que eu vou gostar. É isso, basicamente é isso. Eu não consegui explicar direito, mas aí vocês entenderam agora, quando eu vou explicar agora, ó. Agora vocês vão entender, entendeu? Essas três coisas que eu levo em consideração pra ver se um artista presta ou não é estética, conceito e musicalidade. Ah, só isso, mano, deve ter mais coisa, mas o que eu pensei foi isso, cara. Vocês estão exigindo muito de mim também. Então vamos só destrinchar esses três tópicos pra vocês estarem a par do que realmente estou falando. Então, o primeiro tópico é o conceito. O segundo tópico é estética. Geralmente, você vai explicar a sua estética pelo seu conceito, mas não necessariamente isso é uma regra, até porque em arte não tem regra. Mas geralmente, pra mim, eu vejo isso. Eu tenho essa estética pra mostrar um conceito. Às vezes, a estética é totalmente destoante do conceito, e esse é o conceito, o contraste. Então vocês entenderam que essas partes são as mais abstratas do que um artista tem que ter. E o terceiro e fundamental é a musicalidade, ou seja, ele faz música boa ou não. E então dentro de musicalidade tá escrever bem, cantar bem. Agora que eu expliquei da forma mais porca que eu poderia o que é conceito, estética e musicalidade, como eu avalio, assim, o primeiro artista que eu quero falar, meu Deus do céu, tá difícil de gravar hoje. O primeiro artista que eu quero falar dessa lista hoje é um cara assim que dispensa apresentações, porque depois do TikTok, meio mundo conhece esse cara, só que, né, como eu sou um old head, como eu sou um sommelier de underground, eu escutava ele muito antes dele virar modinha. Alright? E esse mano é nada mais, nada menos que Tyler, The Creator. Tyler, The Creator. Saio, por que você colocou o Tyler, The Creator como alguém que mudou seu conceito? Cara, quando ele lançou aquela música, IFID, eu acho, que é FHY, né? Que é aquela música que ele faz uma apresentação, tipo uma poesia mesmo. Aquele clipe ali foi quando eu vi lá no Insano Legendas. Naquela época, aquilo, tipo, explodiu minha mente, mano. Só pelo fato, não só pela forma que a música era construída, por ser um instrumental muito diferenciado, até um pouco esquizofrênico, mas também pelo conceito por trás. Porque até então, eu só via a música, entre aspas, em uma dimensão, saca? Eu não sabia produzir, não sabia nada. Era uma pessoa normal que tropeçou, caiu na batalha de rima e do nada descobriu que gostava de fazer música. Essa é a minha história. Uau, super motivadora. E aí, quando eu comecei a entender que eu podia colocar recados, segredos, explicações dentro da minha música, isso me abriu um mar de horizontes. E quando eu entendi isso, primeiramente pra clipe, eu entendi primeiro pra clipe, assim, como fazer efetivamente. Eu aprendi primeiro pra clipe. Porque aquele clipe lá é a fucking hate, a fucking love. É uma música que ela alterna muito de espaços entre uma auto-obsessão e um relacionamento tóxico do caralho, o clipe ser uma casa de boneca, ele taca fogo na cara dele, tipo assim, ele tá materializando o sentimento de uma forma muito simples. Só que aí que é, amigão, a genialidade é fazer algo simples de forma inacreditável. E é o que ele faz. Pô, as 4 estações do ano, ele fala Have a Fall for You, se eu não me engano, que é outono e queda, e aí a casa tem as 4 estações, enfim, não é um vídeo sobre o clipe, mas isso me influenciou muito. E outras coisas que, até porque foi o pontapé inicial pra eu começar a escutar outras paradas do Tyler, e eu naquela fase de revolta, começando a fazer rap lá nos meus auges dos meus 17, 18 anos, quando eu era um nerd na escola, aquele momento ali de rebeldia, eu virar o cara dark que faz esse tipo de rima, só que eu não tinha maturidade pra absorver aquilo ainda de forma efetiva. E até hoje, Goblin é um dos meus álbuns favoritos, mas depois, com o tempo, eu fui interpretando de formas diferentes. É que não era normal dentro de um rap você falar sobre partes tão sensíveis de você, porque essa irritabilidade, essa agressividade só é pra mostrar a vulnerabilidade e insegurança do próprio Tyler, tá ligado? Não incita a ação a violência, você ser um nerd escroto que faz massacre na escola, tá ligado? Mas você entende que aquilo ali é um grito da alma dele, naquelas rimas, e ele exagera com aquilo. E antes disso tudo, eu já tinha escutado Yonkers, porque, mano, passava na MTV quando era moleque, e ele comendo a barata no clipe, cara, foi um bagulho muito
buf, tipo, essa merda pra mim é arte de fato, quando eu olhei assim, tipo, o mais próximo da realidade, tipo assim, que ele podia traduzir esse sentimento obscuro nele, que quando a gente fica sozinho com esses pensamentos depressivos pra caralho, a gente acessa uns cantos muito obscuros assim da nossa mente. E isso é tipo um vômito, a arte é tipo, pra mim, o que eu interpreto do Tyler é isso, é tipo, igual eu, mano, às vezes eu vou falar um bagulho absurdo na minha música, mas é só um vômito de alguma coisa, sabe, de algo profundo que realmente machuca a gente, por isso que é nojento, tá ligado? É um vômito mesmo, um bagulho. É visceral, e eu gosto dessa visceralidade que aproxima da realidade. E só pelo fato de saber que ele comeu a barata ainda vomitou, parça. Mas conceito não necessariamente é só sobre algo obscuro, assim, nesse sentido. É porque eu gosto da forma que ele traduz isso, tá ligado? Assim, dessa forma de fazer rima de eu sou o garoto problemático, que eu gosto muito dessa temática. Podem ouvir o Nerve de Portugal também, que eu indico pra fazer as menções honrosas aqui. Depois disso, eu ainda continuei acompanhando o Tyler e aprendendo muito mais profundamente sobre conceito. Agora, tudo que era obscuro e nojento, ele traduz essa sensibilidade de outra forma. Por quê? Porque ele amadureceu e começou a enxergar a vida de outra forma. Toda essa trajetória, ter que entender essa transição musical do Tyler, que não me incomodou, como um monte de gente eu já vi falar que incomodou, foi isso, cara. E outras artistas também corroboraram pra essa parte do conceito. É que eu não vou me aprofundar muito. Se vocês quiserem, eu faço mais sobre outros artistas. Mas o Neil, quando ele lançou Regina, e aí tinha aquele lance do quadro em branco que me ajudou muito a entender a arte, aquilo também foi uma aula de conceito pra mim, sabe? O som que... Eu não lembro qual som, mas ele tem um som que o som começa com o micro-ondas ligando e termina com ele desligando, tá ligado? A comida pronta. O fato da capa ser um desenho da sobrinha dele, tá ligado? Eu acho que me deu uma aula de conceito, assim. Agora vamos para o próximo tópico, amigo. Estética foi uma das paradas que eu fui por muito tempo muito obcecada, assim. Aquela parada do pós-modernismo, do dadaísmo, toda essa forma de protestar na sociedade e questionar o que é feio, o que é bonito e traduzir a sua personalidade dentro da estética é um bagulho muito único. Eu acho que é o bagulho mais único entre esses três, porque você pode estudar e desenvolver o conceito e a musicalidade de boa, mas a sua estética é um traço da sua personalidade, isso, tá ligado? Isso quando não é uma estética montada pra indústria, tá ligado? Quando é algo que pertence a você mesmo, sabe? E tudo afeta na sua estética, tudo. O seu estilo de vida, a forma que você vê o mundo, tudo isso, mano. É bizarro. E quem mais me influenciou dentro do mundo da estética... Young Lindo Shawty. Até hoje eu fico me questionando, caralho, por que o Cloud Rap não vingou no Brasil? E até hoje eu tô aí tentando fazer o Cloud Rap ser algo que geral ouve aqui no Brasil. Comecei muito novo com esse bagulho de rap, tá ligado? Então quando eu tinha uns 18, 17 anos, eu comecei a colar molecão. E tipo assim, eu andava de skate, tudo, mas não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu só sabia que eu gostava muito de batalha. Então, mano, tudo tinha naquela época, principalmente, mano. Se hoje em dia Samuel dá o que eu vi, filho, naquela cota, mano, ainda mais porque eu era meio roqueiro, eu tinha que me adequar aos ambientes, tá ligado? E o Young ele me mostrou que não, mano, que eu posso ter minha personalidade, que eu posso usar uma touca, tá ligado? De morcego e achar isso estético, tá ligado? Ele fez ser nerd, ser legal, mas não é qualquer nerd, não é esse estereótipo de nerd nojento. O nerd quebrada, irmão, porque eu sou 50% nerd, 50% quebrada. E não, o Young Lee não é quebrado, ele é sueco e o pai dele é um escritor de best-seller. Pô, mano, eu sou nerd, eu tô ostentando umas cartas de videogame aqui, uns cards de Pokémon, umas fitas de Super Nintendo, jogando 64, mas também, olha aqui na minha maleta, que na mesma maleta que tem carta mais foda do Charizard, tem metafetamina, tem droga e eu sou depressivo e aquela mina, e eu sou foda ao mesmo tempo que eu sou triste. E, cara, isso, mano, fez totalmente casar com o que eu sinto, saca? Eu abraçar. Fez eu enxergar eu mesmo como eu sou, entendeu? Não ter, tipo assim, uma algema que me prendesse pra um molde, pra me adequar a alguma coisa. Me permitiu ser um artista que é livre pra criar do jeito que ele cria, tá ligado? Tipo assim, meu desenho não precisa ser perfeito, ele só precisa ter a minha personalidade, ele só precisa ser eu, só preciso sentir que eu gostei da parada, entendeu? E ele me influenciou muito mais do que usar chroma key com gifs de vaporwave, de estátuas e codeínas e golfinhos. Ele construiu toda uma estética que até hoje no trap é utilizado, tá ligado? Por muita gente. Toda a estética atual que você conhece do trap, os samples de videogame que ele utilizava, foi um bagulho muito abraçado posteriormente. Ele é respeitado por Travis Scott, Kanye West, se bem que Kanye West... Sim, nós tá falando de arte aqui, família. Nós tá falando de arte, entendeu? Então vamos esquecer essa porra aí. E eu me senti uma criança
criança quando eu vi G-Sang Strip a primeira vez, ele com aquele clipe feito em casa, ele passa mó vibe de DIY, se poderia fazer aquilo se você quisesse também. Kyoto, mano, toda aquela estética dele, tipo, os moleque em um bairro meio oriental, assim, andando de quadriciclo, aí chega os OVNI, assim, eu acho muito foda essa estética, porque me influenciou, até hoje me influencia pra caralho, e ultimamente tá me influenciando mais do que antes, que eu já comecei a enxergar a arte dele como outra parada, sabe? Bom, pra gente continuar aí com o assunto da Dream Gang, né, mano, do Yang Lean, da estética, é muito bom a gente mencionar outros artistas também que me influenciaram esteticamente, e eu vou citar alguns que me vierem na cabeça. A galera da Dream Gang, o Blade, esses caras tudo meio que me influenciou muito a criar minha estética, mano, só que a minha estética ela é um pouquinho mais, ela não é um bagulho que eu pego dentro de referência musical, tá ligado? Eu tenho uma aspira de gostar de ser artista plástico também, então eu vejo muito bagulho de dark fantasy, os bagulho meio punk, saca? Então esteticamente é isso, a sonoridade, eu acho que eu já expliquei, acho que é mais o Yang Lean mesmo, a entender o que é a minha estética, né, como artista. São muitos artistas, Lil Peep, o X, me ajudaram a montar a estética, também foda, fez eu ter uma consciência muito fria, assim, do que é a estética e conseguir imprimir isso de forma efetiva. É porque a estética é um assunto um pouco mais complexo, inclusive eu posso falar sobre isso aqui, esse aqui eu quero falar especificamente sobre a parte música mesmo, o clipe e tal, mas minha estética é um pouquinho mais construída pra outro lado, a minha estética musical é mais pra esses lances mesmo. Mas deu pra entender. Eu faço outro vídeo explicando depois, também não tem problema. Bom, agora o tema é musicalidade, cara. Eu abordei de forma totalmente rasa esse bagulho, porque eu não sei. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam de que... Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que eu me aprofundasse mais em cada aspecto desse, faça uma parte 2, etc, né? São as coisas que eu pensei de primeira aqui. Então, em musicalidade, cara, eu sou uma pessoa que... Eu sou um artista muito versátil, tá ligado? Porque eu gosto de explorar gêneros diferentes, nem só subgêneros. Tipo, eu gosto de fazer rap, comecei fazendo rap, mas eu tô gostando de fazer um rock agora, mano. Gosto de fazer um eletrônico. Então, desde Mac Miller, tá ligado? Que são um artista importante. O Mac Miller, a forma que a musicalidade dele me impacta é como ele traduz os sentimentos dele, coloca isso dentro de uma musicalidade muito diferenciada por conta da personalidade dele. Às vezes, uma nota desafinada faz parte do charme da musicalidade de alguém. Ele fez eu entender isso, sabe? A forma que ele usa a voz dele dentro das músicas dele. Então, eu acho que isso, ele me influencia muito. Mas o que mais me influencia dentro dele que musicalidade é flow, letra, qualquer fita que envolva o processo de criar a arte, tá ligado? Até um efeito na voz pode estar dentro de musicalidade na minha concepção. E o Mac Miller foi essencial pra isso. Ele também entra nos outros dois conceitos, que é aquele clip self-care, por exemplo, dele tá enterrado e a preocupação dele, assim, do cigarro, fósforo, tá ligado? Eu acho muito interessante os conceitos que ele traz, tá ligado? A forma simples que ele vê a vida, a liberdade que ele traz. Nem sempre você vai se apegar a um artista e se influenciar por ele, necessariamente com algo, um exemplo, ele faz um tipo de beat assim, aí eu pego um elemento do beat dele, não. Às vezes é só a filosofia do cara, o jeito dele escrever, dele pensar, a música. Quando você ouve uma música, eu pelo menos quando escuto uma música de outro artista, eu me coloco na posição dele de como criador daquela música. Então isso amplia pra mim a forma de quando eu for criar, porque eu vou ter absorvido um pouco dele, um pouco de cada artista. Isso pra você se desenvolver como artista, na minha opinião, é mais importante do que qualquer curso ou qualquer prática técnica, tá ligado? Porque quem é artista dá um jeito, dá uma gambiarra de fazer o efeito que quer, a coisa que quer, tá ligado? Crystal Castles é uma banda que me influenciou muito, apesar de também ser muito polêmico pra caralho. Quando eu ouvi a Vanished, Transgender, eu sentia uma vibe incrível, assim, e eu via isso como uma parte que eu poderia implementar dentro do trap também, que não era muito explorada, que daí entra outros caras do Cloud Rap, que é das vertentes que eu mais gosto, que tem o Lil B, com o Cleans Cassino, aquelas paradas, Bones, é uns caras que me influenciam, e isso você pode ver que tem que meio uma relação com a parte visual também, então uma coisa associa a outra, e a questão é a gente pegar isso tudo no caldeirão, tá ligado? Com a nossa personalidade, dar um toque, tá ligado? Usar isso como base de referência, não como algo que é final, mas todo artista que você consome, que você tem por perto, ele vai impactar na sua arte, tá ligado? E na sua forma de enxergar. Eu adoro conhecer artistas novos exatamente por isso, tá ligado? E aí eu pego o melhor de cada um e tento equilibrar isso de uma forma que esteja dentro da minha identidade, sabe? Às vezes eu tenho alguns desafios internos dentro da minha musicalidade, que eu às vezes tô travado em algum verso que eu queria ou quero fazer uma música nesse estilo e não tô conseguindo. Às vezes eu escutando uma música meio que parecida com
daquela ou algo daquela, e eu consigo assimilar um beat que eu fiz com alguma outra coisa, de forma de cantar. Você fala, caraca, ó a entonação que ele tá usando aqui. E isso aqui é muito interessante. Essa é a forma que eu estudo arte no geral, assim. Então, eu vou falar mais alguns artistas aqui, porque eu acho que o vídeo já tá bem longo. E, assim, coisas que me influenciaram muito é Deftones pra fazer o meu shoegaze, porque a forma que eles escrevem as letras são muito tristes e eu gosto disso. Eu gosto de como ele faz aquele esgarrado quando ele canta, mesmo tempo sussurrado. E o Liu Shan lançou o álbum Diego, que tá me pegando bastante também, pela questão do sentimento que a música deles me traz, tá ligado? É assim que eu me interesso, na realidade, por um artista. 808 Heartbreaks do Cancelado West, tá ligado? São muitas coisas que me influenciam. E isso foi, tipo assim, só um resumo de devaneios da minha cabeça sobre os artistas que eu gosto. E eu gosto de falar sobre eles, então por isso que eu fiz esse vídeo. Se você gostou, comenta aí, deixa nos comentários, compartilha com a sua avó, com seu amigo, com seu cachorro. Eu só saio sozinho e da onde eu vim tem mais, porque os ratos não saem do esgoto. Não sei porque eu falei isso.